E atenção, rapaziada, porque 3 jogadores estão de saídas do Flamengo. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de Samuel Lino, que está na pré-lista de convocados da seleção brasileira. E vou falar também do técnico Felipe Luiz, que teve que explicar a ausência de Matias Vinha nos jogos do Mengão. Então, rapaziada, eu vou pedir para vocês não pular esse vídeo, até porque hoje eu prometo que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar que 3 jogadores estão de saídas do Flamengo, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, rapaziada? Já aperta aí o botão, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque é muito importante. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos para o que interessa. Vamos para as informações do nosso Flamengo, porque acabou de sair a notícia de que 3 jogadores do Flamengo estão de saídas, rapaziada. É isso mesmo, mas vem dar uma conferida nos detalhes da informação, que é claro, eu separei pra vocês. Olha só, eu vou começar logo falando do primeiro nome, rapaziada, que pode sair agora nessa janela de transferência. Olha só quem é ele. E é ele mesmo, rapaziada, o Vitor Hugo. Pode ser negociado pelo Flamengo ainda nessa janela de transferência. E há um mês após retornar ao Flamengo, rapaziada, de empréstimo ao Godspec da Turquia, o meia volta a despertar interesse do Famalicão de Portugal. As partes avaliam a possibilidade de empréstimo, rapaziada. Porém, o Flamengo faz questão de prever, faz questão de preservar uma fatia dos direitos econômicos do jogador, rapaziada, acreditando em um retorno financeiro no futuro. Para quem ainda não sabe, rapaziada, o meia Vitor Hugo estava emprestado ao Godspec da Turquia, quase foi ali praticamente dado, se eu não me engano, foi até pro Famalicão de Portugal, rapaziada. E nos últimos minutos, o BAP, presidente do Flamengo, tava vendo a merda que ele ia fazer, rapaziada. Então, decidiu trazer o jogador de volta. E eu mesmo falei pra vocês, particularmente falei pra vocês, de que o Vitor Hugo, se tivesse oportunidades dentro do Flamengo, depois que ele voltou, ele ia render bastante, rapaziada. Mas depois que ele voltou, galera, ficou mais de que nítido pra todo mundo que o técnico Felipe Luiz não quer contar com ele, que o José Boto também não quer contar com ele e que o próprio presidente do Flamengo, BAP, quer se desfazer do jogador, rapaziada, cria do Mengão. Ou seja, com isso, voltou pro Flamengo há um mês atrás, né, rapaziada? Ele voltou pro Flamengo e não tem oportunidade de jogar, não tem rodagem ali dentro de campo, né, rapaziada? E com isso, não tem ritmo de jogo. Porém, está despertando interesse do Famalicão de Portugal e o Flamengo está quase acertando aí a saída do jogador. Primeiro jogador que pode sair, o outro, rapaziada, deixa eu falar pra vocês, é ele mesmo, Matheus Gonçalves, cria da base do Mengão também, que está de saída, que não tem oportunidade, que o técnico Felipe Luiz não quer contar com o jogador, rapaziada. Porém, o CSKA da Rússia está vendo ali que o jogador é um jogador promissor, é um jogador novo e é um jogador que pode render muito ali lá fora, rapaziada. Com isso, diretoria do Flamengo já está acertando também a saída de Matheus Gonçalves, segundo jogador que pode sair do Flamengo. E a informação que eu tenho, rapaziada, é que o Matheus Gonçalves está em negociações avançadas, rapaziada, com CSKA da Rússia, ou CSKA de Moscou, né, rapaziada? E que ele também não vai ficar no Flamengo, rapaziada. Outro jogador que vai sair do Flamengo e que esse sim já está certo, rapaziada, a saída dele é o goleiro Matheus Cunha, rapaziada. Como eu já falei pra vocês aqui nesse canal, em que o Flamengo também não quer contar com o jogador, rapaziada. O técnico Felipe Luiz não utiliza o Matheus Cunha. E é nesse exato momento, rapaziada, em que o Rossi
é titular absoluto do Flamengo. O Rossi joga Campeonato Carioca, o Rossi joga Copa do Brasil, joga Brasileirão e joga Libertadores, e simplesmente o técnico Felipe Luiz não quer contar com o jogador, ou seja, 3 crias da base do Flamengo, porque o Vitor Hugo é cria da base, Matheus Gonçalves é cria da base e o Matheus Cunha também é cria da base do Flamengo. Ou seja, rapaziada, eu não vou mentir pra vocês, eu não apoio esse tipo de atitude, porque o Vitor Hugo é um jogador ali que é cria da base do Mengão, é um jogador promissor. Não sou só eu que estou falando, mas também o próprio o ex-presidente do Flamengo, rapaziada, o Rodolfo Landim. Recentemente ele foi ali no podcast e falou sobre a situação do Vitor Hugo, galera, que não tem oportunidades dentro do Flamengo, que não joga e que o próprio presidente agora atual do Flamengo quase dá ele de graça, né, rapaziada, para um time ali de Portugal, que eu acho que é até o Famalicão, rapaziada. Ou seja, diretoria do Flamengo tem que visar esses garotos que estão saindo ali do Flamengo a todo momento, porque são garotos promissores e que não têm oportunidades. Eu não tô reclamando aqui do time do Flamengo, rapaziada. O time do Mengão hoje é um time absurdo, porém, eu acho que deveria dar mais oportunidades para esses garotos que estão cheios de gás, né, rapaziada? Estão cheios ali de gás para dar dentro de campo, galera. Ou seja, a informação é essa: tanto o Vitor Hugo quanto o Matheus Gonçalves e o Matheus Cunha estão de saída do Mengão, rapaziada. Mudando de assunto, galera, agora deixa eu falar aqui de Samuel Lino, porque eu avisei pra vocês, rapaziada, quando saiu a informação, quando saiu a notícia de que o Samuel Lino foi visto em um restaurante com Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, enquanto muitos estavam falando, foi só coincidência ali do acaso, é porque o Samuel Lino estava no mesmo restaurante que o Carlo Ancelotti, por isso que eles ficaram juntos ali conversando. E eu falei pra vocês, rapaziada, que não acreditava nisso e que o Samuel Lino iria ser convocado para a seleção brasileira. Porém, rapaziada, a informação que eu trago hoje para vocês é a seguinte: olha só, rapaziada, Samuel Lino, atacante do Flamengo, escuta, está na pré-lista de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, rapaziada. Eu falei, eu avisei, mas tem muitos aí que não acreditam em mim, né, rapaziada? Olha só. O treinador italiano divulgará a convocação oficial para os jogos contra o Chile e Bolívia pelas eliminatórias na próxima segunda-feira, dia 25. Ou seja, rapaziada, a informação é que Samuel Lino está na pré-lista de convocados da seleção brasileira e a probabilidade para ele ser convocado se torna ainda maior, rapaziada. Para mim, não é uma mera coincidência. Samuel Lino está em um restaurante no Rio de Janeiro, junto com o Carlo Ancelotti, conversando, rapaziada. Dias depois, sai essa informação em que o Samuel Lino está na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti. Bom, rapaziada, a gente vai ficar aguardando. A gente vai ficar aguardando ali as últimas notícias, as últimas informações sobre o Samuel Lino e Carlo Ancelotti, mas a probabilidade que eu vou adiantar aqui para vocês é que o Samuel Lino pode ser convocado ali para a seleção brasileira nos jogos contra o Chile e contra a Bolívia, rapaziada. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar agora do técnico Felipe Luiz, porque ele tem que explicar, ou ele teve que explicar, na verdade, né, rapaziada, a ausência de Matias Vinha nos últimos jogos do Mengão. E a pergunta é, será se o Matias Vinha vai ser mais um que vai sair do Mengão? Olha só, rapaziada, Felipe Luiz, sobre a ausência de Vinha até o momento no banco, sobre a ausência de Vinha até mesmo no banco de reserva, abre aspas para o Felipe Luiz. Simples, é a concorrência. Temos um lateral que é titular da seleção brasileira, Alexandro, e temos o Ayrton Lucas, que foi o nosso melhor jogador no Mundial de Clubes. Deixar o Vinha de fora é muito complicado porque os 3 laterais estão bem. Ou seja, né, rapaziada, aqui ele elogiou o Vinha, porém ele falou ali que o Alexandre é mais importante do que o Matias Vinha e que o Ayrton Lucas é mais importante do que o Matias Vinha, rapaziada. A pergunta que eu faço é a seguinte: será se o Matias Vinha vai ser mais um que vai sair do Flamengo? Porque a gente tá vendo o Matheus Cunha saindo do Flamengo por falta de oportunidade. A gente tá vendo o Matheus Gonçalves,
cria da base do Flamengo, saindo do Mengão por falta de oportunidades. E a gente tá vendo o Vitor Hugo, que eu nem preciso falar, que também é por falta de oportunidades. Ou seja, fica complicado, rapaziada. Jogador de seleção, jogador de nome, que nem no banco de reserva tá, rapaziada. Fica complicado o jogador querer ficar no clube, né, rapaziada? Só lembrando, galera, ó, que o Matias Vinha vem de uma lesão ali bastante séria, bastante complicada, porém já está 100% recuperado, já está apto ali para jogar, mas por decisão do técnico Felipe Luiz, ele não joga, rapaziada, e muitas vezes ali o Matias Vinha nem relacionado é. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar agora aqui de mudança na Libertadores. É isso mesmo, rapaziada, mudança na Libertadores. Olha só, a CBF negocia com a Conmebol o fim da pré-Libertadores para times brasileiros, rapaziada. Atualmente, o Brasil é o país com mais representantes na Libertadores, com 7 clubes, galera. A CBF negocia com a Conmebol para reduzir o número de participantes. A ideia da CBF é reduzir para 6 participantes e todos classificados, rapaziada. Ou seja, antes era 7 times ali na Libertadores e tinha a pré-Libertadores, né, rapaziada? Porém, a CBF está negociando ali para ser só 6 times e não existe mais a pré-Libertadores da América. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. E eu quero agradecer a cada um de vocês de coração que vieram até o final do vídeo, dando aquela força, aquela moral, deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. Lembrando, rapaziada, estamos com a meta de 1000 inscritos ainda para esse canal, galera. Então, já se inscreve aí no canal, dá uma força e vamos que vamos ali, rumo aos 1000 inscritos nesse canal, rapaziada. Valeu!